Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 5 do livro de Levítico, da Bíblia Sagrada. Levítico 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. Levítico 5:1. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o ouviu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Levítico 5:2. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto, de besta, fera imunda, seja corpo morto, de animal imundo, seja corpo morto, de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo, será ele imundo e culpado. Levítico 5:3. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Levítico 5:4. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus beiços, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente, com juramento, e lhe for oculto, e o Senhor souber depois, culpado será numa dessas coisas. Levítico 5:5. Será, pois, que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Levítico 5:6. E a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote, por ela fará expiação do seu pecado. Levítico 5:7. Mas, se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará com expiação, em expiação da culpa que cometeu ao Senhor, 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para holocausto. Levítico 5:8. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça, junto ao pescoço, mas não o partirá. Levítico 5:9. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. Levítico 5:10. E do outro fará holocausto, conforme o costume. Assim, o sacerdote, por ela fará expiação do seu pecado, que pecou, e lhe será perdoado. Levítico 5:11. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efá de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. Levítico 5:12. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho, cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação do pecado é. Levitico 5:13. Assim o sacerdote, por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote,
como oferta de manjares. Levítico 5,14. O sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Levítico 5,15. Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Levítico 5,16. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. O sacrifício pelos pecados de ignorância. Levítico 5,17. E se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. 5,18. Irá ao sacerdote e trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Levítico 5,19. Expiação de culpa certamente se fez culpado ao Senhor. Bem, encerramos hoje a leitura do capítulo 5 do livro de Levítico. Bem, estamos sempre fazendo alguns comentários após a leitura sobre diversos temas. E hoje eu continuo fazendo a leitura aqui no livro Força para Viver, que já apresentei a vocês, e isso foi escrito por Jamie Buchman e oferecido pela Arthur S. DeMoss Foundation. E essa primeira edição foi de 1987. Então, aqui na página 126, o autor se refere à leitura da Bíblia. Então, ele diz assim: quando você lê a Bíblia, faça perguntas. A Bíblia não é tão sagrada que esteja acima de um exame honesto. Investigue quando aconteceu determinado evento. Pergunte por que foi incluído na Bíblia, né? Pergunte quem estava envolvido e quem escreveu. Descubra para quem foi escrito. Pergunte o que significaria para aqueles a quem foi escrito e o que deveria significar para você. Não fique frustrado se o seu estudo levantar mais perguntas do que você é capaz de responder. Você está bebendo de um profundo poço de conhecimento espiritual que jamais secará e que é capaz de satisfazer qualquer sede. Aleluia, glória a Deus. Outra orientação do autor: reaja ao que lê. O estudo bíblico não é um fim em si. É um meio de se alcançar um fim. Muita gente tem estudado a Bíblia e memorizado grandes porções, sem, contudo, ter reagido de forma pessoal à mensagem bíblica. A razão pela qual estudamos a Bíblia é a descoberta da vontade de Deus para a nossa vida e a prática dessa vontade. Seu estudo vai levantar muitas coisas que Deus espera que você faça. A não ser que você reaja com a prática, seu estudo bíblico não terá o menor sentido. Uma vez ouvi a história de uma mula que estava parada no meio de 2 montes de capim. Ela estava quase morta de fome, mas permanecia imóvel e ali ficou até morrer, porque não conseguia decidir qual dos 2 montes de capim iria comer. Muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação da mula. Lemos a Bíblia e nela encontramos a vontade de Deus para a nossa vida. No entanto, isso geralmente entra em um choque com alguma outra coisa que fazemos ou de que gostamos.
e ali ficamos espiritualmente empacados e indecisos, morrendo de fome espiritualmente. Jane Linde, cujo verdadeiro sobrenome era Goldsmith, foi uma jovem sueca que alcançou fama mundial como cantora de ópera. Sua linda voz lhe conquistou o apelido de Roxinol sueco e fez dela a cantora mais famosa e rica do mundo. Certo dia, no auge da sua carreira, ela abandonou o palco e jamais retornou à vida artística, preferindo uma vida retirada e tranquila. Um dia, um amigo a encontrou assentada nos degraus da varanda de uma casa de praia, admirando um magnífico pôr do sol no mar. Sob seus joelhos havia uma Bíblia aberta. Conversaram algum tempo e o amigo fez a pergunta inevitável. Madame Goldsmith, o amigo era inglês, por que razão abandonou os palcos no auge de seu sucesso? A famosa cantora respondeu mansamente. Quando vi que a cada dia a minha carreira me fazia pensar cada vez menos nisso, disse ela, colocando a mão sobre a Bíblia, e nem me deixava apreciar aquilo, apontando para o pôr do sol. O que mais poderia eu fazer? Jane Linde fez mais do que simplesmente ler sua Bíblia. Ela reagiu positivamente à mensagem da Bíblia para a sua vida. Amém. Então, assim, é verdade. Aplique na sua vida espiritual as mensagens, os ensinamentos que Deus coloca na Bíblia para nossas vidas, através da ação do Espírito Santo, tá bom? Receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Entregue sua vida a Jesus, Ele bate a porta do seu coração, mas a chave para abrir só você possui. Só você pode dar acesso a Jesus, tá bom? Muito obrigado por me escutar. O nome do meu canal é A Leitura da Bíblia, tá? Até o próximo encontro.